amores, eu sou a Tainá Thalita e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma coisa que vocês me pediram muito, mas muito mesmo. Vocês pediram demais um tour pela minha penteadeira. Hoje eu vim trazer pra vocês um tour pela minha penteadeira. Vocês pediram demais pra me mostrar mais detalhes, o que eu já tinha colocado. E como vocês podem ver, que eu vou mostrar aqui, eu ainda não coloquei nada. E como vocês me pediram muito mesmo o tour pela penteadeira, eu vim aqui trazer pra vocês. Só que eu também quero pedir uma coisa, tá bom? Vamos deixar o máximo de like. Deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Acompanha esse vídeo até o final, porque eu quero estar realizando um sorteio de um kit completo de maquiagem pra vocês. Ó, assiste o vídeo até o final que eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? E você que não é inscrito no meu canal ainda, corre, se inscreve. Rumo a 200 mil inscritos, estamos quase chegando. Então vem fazer parte dessa família, corre, se inscreve bastante pra você não perder nenhum vídeo. Você que não deixou o like ainda, deixa o seu like que é muito importante. Já deixou o like? Tô esperando. Deixa eu ver. Já deixou o like, né? Então deixa bastante like. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram. Tô sempre postando várias coisas do meu dia a dia pra vocês. Postando várias enquetes. Às vezes sigo um pessoalzinho de volta. Então, ó, me segue lá, tá bom, gente? Vamos começar o vídeo. Deixa eu mostrar melhor, né? Eu, Tainá Thalita, eu não coloquei nada na penteadeira. Ou seja, eu vou arrumar ela pra vocês verem e vou fazer o tour. Vou mostrar tudo, entendeu? Então, além de eu arrumar a penteadeira, além de eu fazer já o vídeo arrumando a penteadeira, em seguida já vou fazer o tour. Então, vocês vão acompanhar tudo de pertinho. Vou mostrar pra vocês a gaveta, que tá tudo realmente tudo vazio. Desde quando eu ganhei, eu não coloquei coisas ainda. E vai ficar faltando coisa porque eu tenho pouca maquiagem pro tanto de gaveta que tem aqui, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, olha. Tá tudo vazio, gente. Como vocês já viram aqui, essa parte de cima, né? Não tem nada. Essa gaveta aqui. Oxi! O que esse negócio tá fazendo aqui? Daniel! O que é o seu relógio? E o seu negócio tá fazendo aqui desodorante? Ah, que eu tinha colocado aí, amor. Por quê? Ah, eu tinha guardado algumas coisas aí. Não é pra fazer aqui hoje. Tá bom então, desculpa. Amor, já falei. Meu, ele insiste, gente. Já minha penteadeira ali que agora. Eu acho que ele não comprou pra mim, gente. Certeza que ele comprou pra ele. Ah, tem várias gavetas, meu. Deixa eu usar um pouco. Não, essas são minhas coisas. Então, essa gaveta tá vazia. Essa daqui também. Putz, meu. Ah, meu, uma meia. Tá ali. Olha o cheiro disso aqui. Ah, Daniel. Eu tô usando você. Eu coloquei pela desonra. Já faz 2 Você dias. já sabia, né, que eu ia vir gravar? Ah, para. Tá bom tempo isso aí. Ai, que idiota, gente. Olha as coisas que ele colocou aqui. Só pra ficar pirraçando. Eu tô brincando com você, hoje. Ó, essa meia aqui tá fedendo, hein? Tá não, pode mentir. Tá com chulé. Vai pra lavar? Ah, não parece que você Eu não tenho chulé. tem chulé não. Não tenho. Sei, tô de... Eu não tenho chulé. Vai pôr pra lavar? Tirar essas coisas daqui que não me pertencem. Isso aqui é dele. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa, né? Eu já vou abrir todas as gavetas pra ver se ele não guardou mais alguma coisa, né? Essa aqui não tem. Essa também não. Essa também não. Tá vazia. E essa também não. Vamos ver desse lado, né? Vai saber, né? Também não tem nada. E a última também não. Ainda bem. Acho que ele fez de propósito porque ele já sabia que eu ia arrumar a penteadeira, né? Provavelmente. Enfim, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá todas as minhas maquiagens. Como vocês podem ver, ó. Tem algumas coisas que eu comprei que tá aqui. Esse aqui é o meu secador, que eu vou deixar ele na penteadeira também, pra ficar mais fácil pra mim. Porque eu deixava lá em cima do meu guarda-roupa, não vou deixar mais. Tem uns negocinhos meus de unha. Não tinha onde pôr e eu acabei deixando tudo junto. Mas hoje eu vou separar. Minhas coisas tá tudo aqui, gente. Escova de cabelo, olha. Carregador de... Sabe aquelas luzinhas pra tirar foto? Ai, quase que cai. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Eu adoro esse negócio, gente. Olha isso. Pra você, tipo, gravar. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é muito legal. Eu comprei na 25 também, já faz muito tempo já. Você encaixa essa parte aqui de trás no celular. Aí você aperta aqui, ó. E, tipo, tira várias fotos, sabe? Muito legal, muito bacana. Isso aqui ajuda bastante. E é isso, gente. Aqui tá as coisas que eu comprei no vídeo da 25 de março, que eu fui comprar algumas maquiagens. Você que não viu esse vídeo aí, ó, corre que você perdeu, hein? Fiz várias comprinhas lá e vou voltar essa semana lá de novo. Esse aqui é um paninho de maquiagem, tá tudo sujo. Tem que pôr pra lavar. Enfim, as minhas coisas, gente, tá tudo aqui, como vocês podem ver, ó.
Tá? Olha, meu Deus, que pecado. Tempo de quebrar minhas coisas. Mas enfim, eu vou arrumar aqui. Eu vou deixar tudo aqui gravando perfeitinho pra vocês. Não esquece, seu like é muito importante. No final desse vídeo eu vou estar falando sobre o sorteio que eu vou fazer de maquiagem, que vai ser lá no meu Instagram. Você que não me segue, já corre e me segue lá. No final desse vídeo, não sai do vídeo ainda. No final do vídeo eu vou estar explicando tudo direitinho como que vai ser, tá bom? Então agora eu vou arrumar a penteadeira, gente. Fica com o vídeo, espero que vocês gostem. Por vocês, que eu sei que vocês gostam dessas coisas, vocês me pediram muito. E é isso. Se já tem outra ideia de vídeo, já comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu faça, sabe? Um desafio de maquiagem, qualquer coisa, gente. Eu vou estar aqui fazendo os vídeos que vocês querem. Então fica comigo agora, vendo eu arrumar a penteadeira. Um vídeo do Daniel me maquiando, será, gente? Que sai aqui no canal? Acho melhor não, vai ficar muito feio. E é isso, gente. Vou pôr aqui e já volto. Meus amores, eu já terminei de arrumar a penteadeira. Foi muito rápido, porque eu não tenho muitas coisas ainda. E olha só que horas são, gente. Olha isso. Agora é 2h16 da manhã. E eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês. Eu vou mostrar agora como que eu organizei. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Não reparem, não tenho muita coisa ainda. Mas eu pretendo encher essa penteadeira de produtinhos de maquiagem. E vai ficar super linda, mais do que ela já tá. E ela ficou assim tão vazia, gente, porque eu tinha uma caixa, né? Uma caixa de maquiagem. Uma pra pôr as coisinhas que eu usava. E as outras pra pôr uma outra caixinha melhor até pra pôr o pincel. E então eu tinha pouca coisa. E agora eu com uma penteadeira parece que tá faltando algo. Mas daqui uns tempinhos já vou encher ela com vários produtinhos, com várias maquiagens lindas. Depois eu faço outro tour pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar como ficou. Eu achei que ela ficou muito bonitinha, ficou linda. Só que ainda preciso comprar mais algumas coisas. Mas depois eu compro, isso não tem problema. O que tá aqui tá bom, tá ótimo. Não estou reclamando. E eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Como vocês podem ver, essa parte aqui de cima da penteadeira, eu deixei esse potinho que eu já tinha comentado com vocês que eu queria para pôr pincel. Esses aqui são alguns pincéis antigos que eu tinha, que eu já usava. E esses aqui são os novos da coleção lá que eu peguei. Preciso voltar para comprar mais alguns até. Tem os pequenininhos aqui no meio que eu já usava bastante. Aqui um espelhinho, né? Que eu usava muito ele também no começo. Então eu vou começar mostrando por essa gavetinha, tá? Deixa eu abrir aqui. E como vocês podem ver, nessa gaveta aqui, eu coloquei protetor labial, manteiga de cacau, que eu uso bastante. Meu lábio tá sempre... Aqui eu já não coloquei nada, porque eu não sei ainda o que eu vou pôr aqui. Então eu deixei aqui vazio, acho que logo eu coloco outra coisa. Aqui eu deixei esse iluminador, que eu uso bastante. Eu deixei ele aqui. Aqui tá meus pó, que eu uso bastante. Já até separei o pó novo e o pó que eu estou usando pra mim usar na sequência. Nessa outra parte eu deixei esses 3 rímel aqui,
que eu gosto muito, que eu uso bastante esses. Uso muito mesmo. Esse lado aqui, eu já deixei esses dois batons, que eu gosto bastante. E aqui atrás, eu coloquei algumas coisas que eu não uso, porque, tipo, é batom muito forte e é difícil eu usar. Tem alguns batons aqui, ó. Esses dois rímel eu uso bastante também, mas eu decidi deixar eles aqui separados, esses dois. Tem esses três também que eu uso bastante, eu uso esses dois. Gosto de usar muito. Só que eu deixei eles aqui porque tava muito vazia, então eu separei, sabe? Eu tenho mania de usar esse primeiro, depois esse, então eu vou deixar na sequência. Às vezes uso só esses dois e esses aqui. Então é isso, gente. Essa primeira gaveta tá assim. Aqui falta colocar mais coisas. Vamos para essa gaveta do meio, que é a maiorzinha. Deixa eu mostrar pra vocês como ela ficou. Como vocês podem ver, eu não tenho muita coisa, né? Como eu falei. Aqui eu deixei meu kit de sobrancelha, que eu uso bastante, que eu começo a me maquiar com ela, então fica mais fácil pra começar a me maquiar. Aqui tá meus corretivos. Eu deixei eles aqui porque tá desse negócio aqui da penteadeira pra puxar. Eu falei, eu vou deixar esse que é mais fácil de eu não me machucar, né? Aqui eu deixei minhas bases, eu tenho essas três. Por enquanto eu tenho essas, né? Eu deixei esse pó banana aqui, nessa parte. Aqui eu já deixei esses outros corretivos. Esse aqui é novo, não usei ainda. Aqui tá, eu já tô usando, já tô utilizando esse. Aqui é algumas sombras que eu uso. Eu gosto de cor nude. E aqui tem duas também aqui atrás. Essa aqui não tá muito nova, mas essa aqui tá, que foi do último vídeo que eu postei, que eu comprei na 25. Deixei elas duas juntas. Aqui tá um pó, aquele blush, na verdade, né, que eu comprei. Tá novinho, eu deixei aqui. Eu quero deixar todos os meus blushes separados. E aqui é uma maquiagenzinha que eu comprei de criança, que eu ia até fazer um vídeo aqui pro canal. E, na verdade, nem acabei fazendo. Eu tenho que fazer até. Muito legal essa maquiagem. Depois eu mostro melhor pra vocês. Fechar essa parte. E nessa gavetinha eu deixei essa lágrima de unicórnio nessa parte. Deixei esse meu Magic Fix. Ele é muito bom, né? Esse sérum pontilizador da Ruby Rose. Gostei. Eu gosto muito de usar eles antes de me maquiar, então eu deixei aqui pra ficar mais fácil. Essas esponjinhas maiores. Aqui as minhas bebezinhas, minhas pequenininhas. Eu deixei aqui por enquanto, porque eu tenho muito costume de quando eu vou fazer o preenchimento da minha sobrancelha, de dar uma limpada, pra ver se tem alguma coisa errada. Aí já uso essa tesourinha também pra limpar. Aqui tá vazio, não coloquei nada ainda, tenho que colocar alguma coisa. Aqui eu deixei esse prime, caso eu queira usar esse glitter ou esse aqui. Que eu tenho costume de usar até esses aqui, gente. Quando eu quero fazer uma maquiagem bem bacana, eu até uso esses aqui, eu acho muito legal. Então eu deixei eles aqui. Aí nessa parte aqui tá os cílios, ó. Tá os cílios, a cola dos cílios. Mas aquele negocinho que veio pra fazer o delineado dos cílios também. E eu fiquei sabendo, né, que eu vi que você estava comentando aqui no vídeo que essa cola é a preta. E eu que sou uma iniciante que nunca coloquei cílios, deveria ter pegado a outra, né, a transparente. Eu vou ver se eu corro atrás dessa transparente pra mim também ir aprendendo, né, porque senão essa preta vai mostrar muito. E obrigada, viu, gente, pelas dicas. Aqui, como vocês estão vendo, tá vazio. E aqui tá alguns lápis que eu costumo usar. Tem um lápis branco, esse daqui, que eu uso bastante. Gosto de usar ele. E tenho esse meu delineador. Eu gosto muito dele. É isso. Essa parte aqui de cima, gente, tá assim. Nessa parte aqui de cima, como vocês estão vendo, ó, não tem muita coisa, mas logo, se Deus quiser, eu vou encher essa penteadeira inteira. Vamos começar vendo essas gavetinhas aqui de baixo, tá bom? Vou mostrar isso aqui pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei esse lencinho, que eu costumo limpar os meus pincéis com ele. Eu limpo, às vezes tento tirar o excesso de alguma maquiagem minha que eu errei com ele. Então eu deixo ele aqui pra ficar mais fácil de pegar. Aqui tá essa paleta de blush, né? Blush e iluminador, que ela tem iluminador aqui também. E aqui tá essa paleta de sombra. Então eu deixei elas aqui, que elas são maiores e não vai caber nessa parte de cima. Nessa parte de baixo, ela está vazia. Eu não sei o que colocar aqui. Por enquanto ela vai ficar vazia, gente. Eu não sei o que eu vou pôr. Agora nessa daqui, eu já deixei coisa pra unha, sabe? Porque quando eu mudei da casa da minha mãe, eu tinha uma caixa de esmalte. E eu vim pra cá e eu vim sem nada. Eu deixei tudo pra minha mãe, pra minha irmã. Então, eu vim sem nada e comprei essas coisinhas que eu precisava pra unha, sabe? Alicate, comprei, cortador de unha, lixa, pra tirar cutícula, esse negócio. Então eu comprei o que eu precisava, sabe? E fazer minha unha depois. E
por último aqui, pra mim evitar de deixar umas caixinhas que tinha bem ali no meu guarda-roupa, sabe? Eu coloquei tudo aqui. Por quê? É colar, é relógio, é brinco que eu uso, pulseira. Então tá tudo aqui. E esses 2 óculos que eu uso bastante. Então eu deixei aqui embaixo pra não ficar muita coisa no meu guarda-roupa também. Desse lado, eu vou começar de baixo pra cima, tá? Desse lado aqui embaixo, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui eu coloquei meu secador, o bocal dele aqui. Aqui minha Babyliss, a minha chapinha, ela quebrou. O Daniel tá tentando arrumar pra mim, senão eu vou ter que comprar uma nova também. Por enquanto ela não tá aqui, porque ela tá arrumando. Então aqui essa parte eu resolvi deixar o secador, as coisas que eu uso pro meu cabelo. Nessa outra gaveta, eu deixei aqui escova, esse olhinho que eu uso bastante depois que eu passo o secador e a prancha no cabelo, deixei ele aqui. E algumas coisas assim, pra prender o cabelo, presilha, grampo, xuxinha, sabe? Eu deixei esse negocinho aqui que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. É difícil eu usar, mas eu gosto dele, então deixei aqui. Nessa outra gaveta, aqui tá o que, gente? Tudo pra mim. O que eu tiro de maquiagem, aqui tá meus demaquilante, né? Esse daqui, um que eu já usei bastante, esse líquido. E aqui tá umas coisas que eu hidrato meu rosto. Como essa aqui, essa tônico facial. Eu uso ela da Ruby Rose, é muito boa. Eu passo ela todo dia. Esse creminho também, da Ruby Rose, é muito bom. Esse creminho da Nivea. E esse aqui também pra lavar meu rosto. Então eu uso demais essas coisas aqui, gente. E eu tenho até que comprar mais algumas coisas, sabe? Pra ir sempre hidratando meu rosto. Que a gente tem que cuidar da pele, vocês sabem, né? Maquiagem é bom, mas tem que cuidar da pele. E nessa gaveta, eu deixei a minha bruma facial, que é pra me passar antes da maquiagem. Deixei também a minha água termal. Também, porque eu passo às vezes antes da maquiagem ou depois da maquiagem, eu passo ela. A minha faixa pra não sujar meu cabelo. E a minha lente de contato, às vezes, quando eu coloco, é muito difícil. Ela é uma lente de contato verde. Ó, das Gilentes. Quem quiser, ó, entre em contato lá com ela e fala que comprou por mim, hein? E essa lente aqui é verde, então é difícil, é muito difícil, gente, vocês me verem de lente. Quem vê até assusta, porque é muito difícil eu colocar. Mas eu deixei aqui, caso eu queria fazer uma maquiagem diferente pra vocês, já pra mim pegar ela aqui e fazer um negócio diferente pra vocês. E enfim, meus amores, ela ficou assim, tá bem organizadinha. Graças a Deus, super arrumadinha. Só preciso comprar mais algumas coisas depois. Deixa eu sentar aqui pra gente conversar. Acho que eu vou pegar o tripé. Enfim, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, como ficou a penteadeira. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês que eu falei no comecinho do vídeo, que era sobre o sorteio. O sorteio vai ser o seguinte, gente. Eu quero que esse vídeo tenha uma meta. Se chegar nessa meta de likes, que eu tô pensando que eu acho que pode chegar, eu quero fazer um sorteio pra vocês no meu Instagram de maquiagem, tá bom? E eu sei que, tipo, eu fazendo isso, eu posso estar ajudando alguém que, eu recebi muitas mensagens, sabe? E isso me comove muito, porque eu fico feliz de estar conquistando minhas coisas. Eu quero ajudar vocês também a conquistar as coisas de vocês. Então eu quero muito fazer esse sorteio lá no meu Instagram, tá bom? Nesse vídeo eu quero pedir a meta de 30 mil likes. Vamos bater a meta de 30 mil likes. Me segue lá no meu Instagram. Vamos bater a meta de 30 mil likes pra mim soltar esse sorteio lá no meu Instagram, tá bom? Ó, vamos bater a meta, deixa muito like, chama sua amiga, sabe? Sua prima, manda pra todo mundo esse vídeo, ó, vai fazer um sorteio, deixa o like lá, tá bom? Chama todo mundo, deixa o like, vamos bater a meta, 30 mil likes. Se esse vídeo bater 30 mil likes, eu vou avisar no meu Instagram que eu vou fazer o sorteio. Então não deixa de me seguir pra vocês não perderem, por favor. Corre, deixa o like, é muito importante. E me segue no Instagram, não esquece, tá bom? E é isso, gente, eu quero ajudar vocês, tá bom? Eu quero fazer um sorteio, eu quero dar maquiagem pra alguém, eu quero ajudar. Eu não tenho muita também, mas eu quero dar alguma coisa pra alguém. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês me ajudem nesse sorteio. Eu acho que vai ser super bacana pra todos nós. E você que é novo que tá me assistindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, me ajuda aí, estamos chegando a 200 mil inscritos. Toda vez que alguém se inscreve no canal, pode ter certeza que eu tô muito feliz. Isso só me dá mais, tipo, motivação pra vir aqui gravar pra vocês, sabe? Eu tô muito feliz mesmo. Se inscreve no canal, rumo a 200 mil inscritos, eu tô muito contente, não tem noção. Sou muito grata a todo mundo que tá se inscrevendo, de verdade, sou muito, muito grata mesmo. Você que não comentou ainda aqui nesse vídeo, comenta qual é o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal, tá bom? Comenta, porque eu vou trazer o que vocês pedirem, tá bom? E é isso, gente. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou soltar
o aviso das coisas lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu fiquei feliz por vocês ficarem felizes por mim, por conta da penteadeira. E eu quero muito, sabe, poder ajudar vocês também. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Não esquece que é muito importante o seu like pra gente soltar o sorteio. A meta é 30 mil likes e me segue no Instagram, não esquece, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.